É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência Da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelas diferentes plataformas, informações novas, atualizadas, sobre diferentes temáticas que englobam a ciência da nutrição. E mais do que isso, com essas informações a gente espera promover mudanças de hábitos e transformar a vida de vocês com as informações que podem impactar no dia a dia de vocês. A gente, antes de mais nada, queria muito agradecer a todos que vêm nos acompanhando e interagindo conosco nas redes sociais e lembrar que a gente ainda está gravando na pandemia, então a gente pede desculpa por qualquer ruído, qualquer erro que possa estar acontecendo, mas a gente está se esforçando para trazer a informação com a melhor qualidade em todos os aspectos que os nossos ouvintes merecem. Hoje é uma temática muito interessante. O nosso tema principal é a amamentação e nutrição na primeira infância. E a nossa convidada de hoje, que vai dividir conosco conhecimento nessa área, que cada vez mais está mais enraizado no dia a dia das pessoas, é a doutora Rosane Rito, que é professora associada do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, doutora e mestre em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, membro do Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação e do Grupo Amamentário. Rosane, muito obrigado pela sua participação e desde já a gente queria agradecer a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Essa pandemia tem esse lado, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas aproximações, e para a gente está sendo um grande aprendizado também. Então, espero poder contribuir, colaborar com uma informação bem tranquila, bem acessível, que a gente possa entender a amamentação mesmo como um direito, como uma prática que traz benefícios para a vida toda. Rosane, no início do nosso programa, até para que a gente fique um pouco mais íntimo, né, daquele convidado que chega aqui com a gente sempre gosta de conhecer histórias. Eu acho que esse é um pouco o objetivo também do podcast, trazer um pouco de conhecimento, não só um conhecimento técnico, mas um conhecimento também do lado da área da nutrição enquanto profissão, né? A gente queria saber um pouquinho de você, assim, como é que foi a sua chegada nessa área e por que depois trabalhar com esse universo da criança, da amamentação, do aleitamento materno? Então, assim, foi muito interessante mesmo, né? Me graduei pela UERJ em 92 e poucos meses antes de me formar, em novembro, já estava com 11 meses de casada e descobri que estava grávida. Ui, foi um susto, acho que eu chorei uns 3 dias seguidos, porque, assim, eu tinha esperança de me formar, arrumar logo um emprego, né? Mas estava grávida. E aí, grávida? Eu conversei com meu pai, né? Pai, e agora, né? Conversei com meu marido, e agora, o que eu vou fazer? E aí eles me apoiaram muito e eu fiz a pós-graduação em nutrição clínica. Agora fugiu o nome, eu até hoje já falei Carlos Chagas, Santa Casa de Misericórdia. E com professoras maravilhosas, que era um time muito bom da UERJ também, então Tereza Vadi, Silvia Custódio, Celinha da UERJ, esse povo todo. Nessa pós-graduação fui levando, só que o meu parto foi prematuro. E aí eu fui uma mãe de bebê prematuro, né? Minha filha nasceu com 34 semanas, quer dizer, não era uma prematuridade extrema, mas menos de 2 quilos. E eu acho que eu era a mãe mais radical que tinha. Quando alguém vinha visitar, eu mandava vestir o jaleco. Então, assim, tive que aprender a lidar com a massagem, a ordenha das mamas, num primeiro momento. E eu chegava no hospital, depois de um dia inteiro de esforço, chegava com meu leite precioso, 50 ml, e aí eu ouvi uma vez assim, só isso? E aquilo me chocou. Acho que foi uma das passagens mais tristes que eu já tive.
E tudo bem, então fomos evoluindo, ela conseguiu amamentar exclusivamente até 5 meses e meio, porque prematura a gente começa um pouquinho antes, e depois eu levei a amamentação ainda até 2 anos e 4 meses. Então, assim, tive uma boa relação. Foi muito sofrido no início, mas superamos os obstáculos e consegui. Eu acho que vale a pena esse depoimento, essa aproximação, porque, assim, é para dar ânimo mesmo, né? Quando ela estava com 6 meses, por conta da pós-graduação, eu estava muito bem preparada, tecnicamente. E aí eu decidi fazer a prova para residência do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E fomos eu, minha mãe, meu irmão e a minha filha, de 6 meses, para a prova. No meio da prova eu tive que pedir, olha, vamos parar aí que eu preciso amamentar. A minha filha só mama no peito. E isso foi muito importante, né? Então, é um direito que a gente tem, que eu consegui durante uma seleção amamentar minha filha. E eu passei em primeiro lugar. Então, eu fui a primeira residente da primeira vaga de obstetrícia do Pedro Ernesto. Então, assim, fiquei 2 anos lidando com unidade neonatal, maternidade de risco, foi muito importante. E depois disso, passei para o concurso da Prefeitura do Rio, em 96, logo depois que eu terminei a residência, e escolhi trabalhar na maternidade Praça 15, que é uma outra referência para a gente, né? Fenomenal. 500 partos por mês. E fui levando a vida, né? Então, eu já estava na área de materno-infantil. Fiz o mestrado e o doutorado no Fernandes Figueira para poder continuar essa trajetória, sendo que em 2002 eu fui convidada para a gerência de programas de saúde da criança. Então, eu fiquei de 2002 a 2017 coordenando a área técnica de aleitamento materno na Secretaria de Saúde. Então, assim, muito bom, porque aí eu posso dizer, 2011 a gente ganhou o prêmio Bibi Vogel do Ministério da Saúde pelo município que tinha potência, né, das ações de aleitamento materno. Então, assim, eu estou super feliz, viu? Conseguimos o título tanto no Hospital Pedro Ernesto quanto no Hospital Maternidade Praça 15 de Hospital Amigo da Criança, que é uma certificação. E depois, na Prefeitura do Rio, a gente conseguiu, sei lá, uns 30 títulos de Unidade Básica Amiga da Amamentação. Então, assim, sou super fã. Sou uma nutricionista muito realizada, viu? Que maravilha, Rosane. É um orgulho enorme para o nosso podcast ter você aqui, além de professora e pesquisadora da área, com essa trajetória bonita, prática e uma militante, né, desse tema que a gente sabe que é, né, e sempre inspira as pessoas ao redor, né, nesse tripé de atuação. Então, muito bom saber da tua história. Agora, vamos começar do começo, né? Lembrando que muitos dos nossos ouvintes, enfim, são familiares, amigos, né? A gente vai fazendo a ciência da nutrição chegar cada vez mais longe, né? Então, se você puder falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é considerada essa primeira infância, né? Que é a temática de hoje. E aí, enfim, me preparando um pouquinho para esse nosso bate-papo de hoje, eu estava refolheando, né, o guia para menores de 2 anos. E tem aquela sessão fantástica, né, dos 8 desafios. Mas o mais engraçado, Rosane, é que eu bati o olho nos 2 primeiros, meu olho já ficou arregalado. Gente, o primeiro é manter a amamentação após o retorno da mãe ao trabalho. E o segundo é a entrada da criança na creche. E eu fiquei pensando nesse momento de pandemia e pós-pandemia, né? Esses 2 desafios parece que vão se tornar ainda maiores, né? Então, queria muito contar com a tua experiência, com as tuas leituras de ciência da nutrição, para que você pudesse falar um pouco para os nossos ouvintes, né? Qual é a tua experiência, como que eles já podem ir trabalhando isso, quando chegar o momento, como superar esses 2 obstáculos? Então, aí eu falei para vocês da trajetória da nutricionista, né? E graças a Deus, logo depois do doutorado, eu entrei para a UF, né? Então, sou professora, já tenho 11 anos, vai fazer 12 agora, da Faculdade de Nutrição, em 2009 mesmo, assim que eu acabei o doutorado, tive a sorte de abrir um concurso e entrar para a UF. E na UF é muito importante que a gente vem desenvolvendo muita pesquisa, né? A gente tem a extensão também, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, mas assim, a gente faz muita pesquisa e a gente tem a possibilidade, com a prática, né, no ensino, trazer essas histórias que encantam. Então, eu acho que vale muito a pena também reforçar o quanto da prática profissional enriquece a educação, né, o ensino da nutrição.
Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e uma grande conquista foi o guia para menores de 2 anos, tá? Que a gente vinha com o guia alimentar para a população brasileira em 2014 e não tinha uma revisão do guia para menores de 2 anos há muito tempo. E ele foi lançado justamente no Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que foi o encontro, aliás, foi a terceira Conferência Mundial de Amamentação. Então, tudo é recheado de muita festa também, né? Poder comemorar. E aí você falou, Luana, desses 2 desafios, eu te proponho o primeiro. O primeiro grande desafio é quando a mãe volta para casa, né? Ou assim, na maternidade já, porque muitas mulheres se preparam muito para a gravidez, se preparam muito para o parto, escutam muito falar de amamentação. Mas na hora que o bebê nasce, né? Que ele começa a chorar, eu acho que dá um pânico total na família. E o primeiro grande desafio é antes da questão da volta ao trabalho. É com 15 a 20 dias de vida, quando acontece a primeira crise transitória da amamentação, que a criança entra num pico de crescimento e desenvolvimento, e aí ela não dorme, né? A mãe diz, já amamentei de um lado, já amamentei do outro, e volta a amamentar para o primeiro peito e o segundo, e a criança não para de chorar e está com fome? Está com fome. Então, esse também é aquela coisa assim, muito importante dos profissionais saberem, né? Ouvir a mãe, porque quando a mãe está chorando e dizendo, olha, está com fome, não para de chorar. Isso existe, isso é a crise. Aí é que tem muito da técnica, né? Se a mãe é ouvida, preparada, se tem uma rede de apoio, a gente consegue passar esse bebê que não para de chorar para outras pessoas, porque ele já mamou. Ela entra num processo de estresse tão grande que bloqueia a ocitocina. Então, assim, a gente, para produzir leite, tem 2 hormônios, ocitocina e prolactina. Só que a ocitocina ela é dependente da emoção. Se a mãe tá nervosa com aquela situação de já amamentou pra caramba e o bebê não para de chorar, a gente tem que ter a rede de apoio. Então, esse é o grande primeiro desafio, conseguir manter a livre demanda, muito cuidado com a introdução de qualquer tipo de bico, então mamadeira, chupeta, nesse primeiro mês de vida é assim, a gente até escuta pessoas que dizem, depois entrou com a chupeta e não teve problema. Mas assim, a gente não sabe quem vai desmamar com mamadeira e chupeta. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a confusão de bicos. E se deixa livre demanda, sem o uso de bicos artificiais e sem complementos, né? O uso de fórmulas infantis que não são adequadas, até porque a gente tem um risco muito grande de desenvolvimento de alergia alimentar, que hoje já é uma tônica. Então, a gente vai possibilitar que a mãe descanse e amamente, descanse e amamente. Se ela conseguir vencer esses 2, 3 dias, acaba a crise. Então, essas crises cessam e a criança volta a ter um ritmo de sono que permite a família inteira relaxar um pouco. Só que daqui a pouco, no final do segundo mês, de novo, no final do terceiro mês, de novo. Então, é uma crise que se repete porque a criança faz picos de crescimento e desenvolvimento. Então, esse primeiro grande desafio, eu acho que é com 15 a 20 dias de vida, quando a mãe supera o primeiro mês, supera o segundo mês, eu acho que a amamentação começa a entrar num ritmo possível. Eu estava falando do grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação e a gente fez o top 10 de queixas, né? Número 1, pegue posição. Por incrível que pareça. Então, a gente acha que as mães já estão suficientemente informadas, mas a principal queixa é sobre desconforto na mama, machucados e pegue posição. Então, a gente tem muito material sobre crise da amamentação, pegue posição, sobre a importância do leite lá no grupo que está disponível no Instagram. Depois a gente volta nele, né? Bom, depois a gente tem o desafio da volta ao trabalho. Então, também é uma fase que a gente agora está vivendo uma mudança, porque a maioria das mulheres não está tendo a creche, não está tendo com quem deixar esses bebês, né? E muitas estão tendo a chance, não é que isso seja uma regra, mas muitas mulheres que a gente conversa estão tendo a chance de trabalhar online
E aí tem uma dupla função aí. Elas conseguem ficar com esse bebê que é tão pequeno e que exige tanto delas, mas é um benefício para a criança, porque ter a sua mãe em casa é um privilégio, mas ao mesmo tempo elas têm que lidar com a situação de trabalho. Então é uma carga a mais, né? Caso elas estejam indo para a rua, a gente também tem orientação de como que ela vai tirar esse leite, como ela vai conservar o leite ordenhado, né, o retirado com as mãos de preferência, ele pode ser congelado durante 15 dias. Então, dá para fazer um estoque. Isso é uma coisa muito importante das mulheres saberem. E depois você falou da creche, né? A creche, eu vou dizer para vocês que nós estamos estudando muito. Eu pretendo fazer um pós-doutorado, estou em vias de, sobre esse assunto, e nós temos um doutorado com a queridíssima Inês Rugani, que é a orientadora, eu sou co-orientadora, da Rafaele Febroni, né? E a Rafaele justamente fez uma revisão, e a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, garantindo a alimentação, né? A gente ainda tem muito desafio aí para que essa alimentação seja adequada e saudável, tá? Mas em relação à promoção de práticas alimentares saudáveis no ambiente da educação infantil, nós não temos nada sistematizado. Então, justamente isso, nós estamos estudando para propor um modelo teórico, lógico, e um instrumento de avaliação mesmo do que existe, né? A gente quer fazer um baseline das unidades pelo Brasil todo para incentivarmos essa prática no ambiente escolar. Muito legal essas informações já no início do nosso podcast. Mostra mais do que nunca, né, Luana, um ponto que a gente vem trabalhando, que é essa questão da interação do ser humano como um todo, né? Como é que o lado emocional nessa temática influencia tanto. Falando um pouco desse lado emocional, eu queria saber um pouquinho dessa emoção da Stephanie. Stephanie, o que você está achando aí do nosso podcast? Qual é a dica que você traz aí para a gente, para os nossos ouvintes, conhecer um pouquinho mais sobre a temática? Oi, Anderson, muito obrigada aí por me passar a palavra. E você falou de emoção, e eu tô realmente emocionada porque a Rosane é uma especialista no assunto, referência, e é muito bom poder tê-la conosco compartilhando informações e aprendizado. A dica de hoje não é nenhuma surpresa, é o Guia Alimentar para Menores de 2 anos de idade. É um material super importante que está disponível na internet para todas as pessoas conhecerem e lerem um pouco mais e cuidar das nossas crianças, para que elas cresçam tendo um padrão alimentar mais saudável e mais possível, sustentável para o nosso mundo. Então esse guia ele vai estar disponível, o link do PDF dele para vocês baixarem lá no nosso site, cienciadanutrição.com.br. É simples, é rápido, é só clicar lá e o material vai estar pronto para vocês baixarem. Obrigado, Stephanie. Rosane, eu queria entrar agora num lado um pouco mais técnico, um pouco mais científico. A gente tem acompanhado, né, uma dicotomia que eu acho que é bastante interessante, né? Por um lado, você vê grande parte da população buscando parto natural, uma alimentação, digamos assim, mais voltada para esse lado. Por outro lado, nessa área da alimentação e da nutrição na infância, a gente vê um desenvolvimento muito grande de novos produtos, alguns deles, inclusive, até muito importantes em determinados casos, a gente tem que considerar isso. No entanto, eu queria, dentro desse conflito, entre aspas, digamos assim, né, como é que você vê a percepção com relação ao aleitamento materno? Eu acho que é algo hoje que as pessoas já lidam melhor com isso, entendem a necessidade. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Como é que está a prevalência ainda de pessoas que fazem aleitamento materno, não fazem aleitamento materno? O que a ciência tem dito para a gente? E o que a ciência tem mostrado de novo, além das tradicionais vantagens, se você puder falar um pouquinho que o aleitamento materno traz, mas o que tem apontado de novo também com relação à importância do aleitamento materno? Eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar do ponto de vista científico para quem nos ouve. Ótimo. Então, eu vou começar destacando o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição na Infância, que foi iniciado em 2019 e teve que ser interrompido com a pandemia, em março de 2020, né? Então, esse estudo ele é coordenado pelo professor Gilberto Cacchi e tem, assim, uma equipe multicêntrica fenomenal no Brasil inteiro, grandes amigos participando dessa pesquisa, e nós ficamos muito felizes com o avanço da prevalência do aleitamento materno. Então, assim,
Temos um dado novo, né, que agora foi publicado recentemente, ainda é um estudo preliminar, tá? É um relatório preliminar, mas já mostra o aumento da prevalência de aleitamento materno, só que ainda muito aquém, né? A gente gostaria muito que as crianças menores de 6 meses estivessem, assim, quase batendo lá 95%, né? E não é a realidade. A gente tem, porque a gente faz a prevalência de 0 a 6 meses, e conforme os meses passam, vai caindo a taxa, né, de amamentação. E isso está em torno de, agora eu não vou me lembrar, eu acho que é 45% mais ou menos. Antes, o último dado que a gente tinha, em 2008, era de 40%. Então, mostrou um aumento. Ainda temos muito, muito, muito a caminhar, né? E, principalmente, junto aos próprios profissionais de saúde. Acho que vale a pena, sim. Nós fizemos agora um estudo na própria UF e vai acontecer um estudo multicêntrico nas faculdades de nutrição e de enfermagem, ouvindo, né, os estudantes, vai ser virtual por conta da pandemia, mas ouvindo os estudantes do primeiro e segundo período e depois do 9º e do 10º. E a gente conseguiu fazer um piloto no ano passado na Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreira, lá da UF, e mostrou o impacto, né, que a faculdade, que o curso de nutrição tem junto aos estudantes. Então, isso nos deixou bastante satisfeitos. Mas o senso comum ainda mostra que ainda falta muito a caminhar, porque os de primeiro e segundo período, eles refletem um pouco a sociedade, né? E muito pouco sabem sobre aleitamento materno. Mas melhoraram em relação a isso que você chamou a atenção, Anderson, dos benefícios. E aí eu vou trazer um outro pesquisador que, para a gente, assim, quem quiser pode ir atrás, porque é um orgulho nacional, César Victora, que foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio agora em 2017 no Canadá. 2016 ele conseguiu publicar no The Lancet uma série sobre amamentação e mostra o impacto não só para os primeiros anos de vida da criança, que é a diminuição das infecções, da mortalidade em si, mas tem um impacto na vida inteira. Quando eu falei de qualidade de vida, a gente vai ter prevenção de obesidade, prevenção de dislipidemias, que é colesterol alto, triglicerídeo alto, né? Vai ter prevenção de diabetes. E, além disso, ele também trouxe um outro componente, que eles fizeram uma coorte de 30 anos, e as pessoas que tiveram aleitamento materno por mais tempo, elas, adultas, elas já tinham uma escolaridade maior e também uma renda maior. Então, o quanto que impacta, né? Ele trouxe o impacto do coeficiente de inteligência, tá? E a gente aponta que também tem um coeficiente emocional. Quando vocês falam aí de emoção, né? O vínculo que é desenvolvido, a gente tem o benefício para a criança desse desenvolvimento da autonomia. Mas a gente não pode deixar de pensar na mãe, né? Então vamos pensar um pouco na mãe também. Foi comprovado por essa coorte também menor risco de câncer, volta ao peso pós-parto. Então, a retenção de peso no pós-parto é um grande problema, que é um problema também que leva ao sobrepeso e obesidade nas mulheres. Então, se você amamenta, você gasta em torno de 800 calorias no dia. Então, assim, é muito mais do que muita ginástica, né? A gente sua pra caramba para poder queimar caloria. Então, a mãe que está amamentando percebe isso, né? Ela consegue voltar mais rapidamente ao peso. Além de menor índice de depressão pós-parto, então os distúrbios emocionais das mulheres que amamentam também diminui a prevalência. E aí a gente tem que também pensar na sociedade. E o que a sociedade ganha com isso, né? Ganha porque tem menor internação, ganha porque tem menor mortalidade infantil, ganha porque a gente tem menor poluição. Então, a amamentação é um ato ecológico, né? É um ato sustentável. A gente tem que valorizar muito esse lado da amamentação, que muitas vezes ninguém percebe, mas a produção de lixo diminui muito, o consumo da água por conta de indústrias, né, que fabricam fórmulas infantis,
diminui esse consumo de água, de energia, de produção de lixo e até dos rebanhos, né? Então, também protege a camada de ozônio. Com Beleza. certeza, Rosane, foi ótimo e está sendo ótimo te escutar, né? E na minha cabeça aqui está dando um fio condutor super bacana, né? Que a gente começou o nosso papo falando dos desafios, né, ligados à amamentação. Num segundo momento, você traz esses dados, né, super atuais, científicos, técnicos, né, sobre essa questão. E eu acho que agora é chegado o momento, né, da gente falar de uma parte que a gente também se sente muito engajado aqui no nosso podcast, que é como que isso chega na sociedade, né? Pegando esse gancho da tua fala final, né? Acho que tem essa responsabilidade social, né? Que as pessoas vejam tudo que está sendo estudado, se aproximar da prática e da realidade delas, né? E aí lembrei de duas questões que em tempos de advocacy, né? E aí falando para os nossos ouvintes, o que é advocacy? Que palavra feia é essa, né? É quando você, de certa forma, estimula, né, certas legislações ou certas normas a acontecerem, né, de uma forma mais rápida. E a Rosane, ela tem uma experiência muito bacana nisso, junto com colegas nossos, né? Então, Rosane, eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes um pouco do Mil Mães Amamentando, que foi um momento lindíssimo, marcante, né? E que vale a pena nossos ouvintes escutarem, e também do grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação. Antes de você me responder, eu vou contar uma curiosidade para os nossos ouvintes rirem aqui, né? Eu tenho a sorte de ser amiga de muitas professoras da área de materno-infantil, das principais universidades públicas do nosso estado, né? E eu brinco com elas porque, né, tem certos momentos que é necessário brincar, né, para diminuir a pressão. Que muitas delas, a gente sabe que conhecimento não, sozinho ele não faz a coisa caminhar. E muitas delas, mesmo sendo professoras de materno-infantil, tiveram sim, são mulheres e tiveram seus desafios na amamentação, né? Então as redes de apoio foram fundamentais, né? Então acho que vai ser ótimo os nossos ouvintes saberem de você e dessas duas experiências e desses movimentos. Eu vou dizer mais, eu sou a tia do mamá, às vezes eu tenho que ir na casa das amigas. Chama a tia do mamãe. E depois as crianças crescem, aí elas ficam assim, olha a tia do mamá. Mas, assim, muito bom poder ajudar não só as amigas mais próximas, mas agora a gente tem essa possibilidade. E quando você falou em advocacy, Luana, que o que me veio à cabeça de cara foi IBFAN, International Baby Food Action Network. E a IBFAN foi a promotora da terceira Conferência Mundial de Aleitamento Materno, do 15º Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que aconteceu em 2019. A gente não pode deixar de falar da alimentação complementar saudável, né? Então, foi o 5º Encontro Nacional e a primeira Conferência Mundial de Alimentação Complementar Saudável. Então, quando a gente fala em Mil Mães, assim, a IBFAN tem uma história desde 92 de fazer os encontros das mães e cada vez mais nós vamos tentar reunir mães. Então, eu vou fazer já um convite. Entre 1º e 4 de dezembro vai ter o Encontro Nacional de Aleitamento Materno virtual. A gente, esse ano, está comemorando a proteção do aleitamento materno. Então, a advocacy tem tudo a ver com isso, né? Precisamos estar realmente entendendo a participação dos profissionais de saúde nessa luta, porque é uma luta desigual. Durante a pandemia, a gente tem observado um crescente arrasador, assim, de propaganda de produtos que competem com o aleitamento materno em sites, blogs e etc. Até de quem fala de amamentação ou de saúde da criança tem propaganda desses produtos. Então, a gente, enquanto um profissional comprometido com a saúde da criança, a gente tem que estar alerta para isso. E o site da IBFAN é maravilhoso, vale a pena vocês consultarem e buscarem por isso. O Mil Mães, ele tem a função, né, de abrir esses eventos, então o nosso Mil Mães vai ser virtual. E aí me falaram assim, 1.000 mães. Aí eu falei, 1.000 mães? A gente pela internet, a gente consegue 10.000 mães. Vai ser o Brasil inteiro, né? Então, o Grupo Mulheres Apoiando Mulheres foi convidado para coordenar, né, esse 1.000 Mães Amamentando. A gente vai mobilizar todos os outros grupos virtuais que atuam, todas as secretarias de Estado, todos os parceiros, como o SESI, por exemplo, que ajudou muito no Mil Mães do Aterro do Flamengo, lá do MAM, e as universidades. Então,
Quem vocês lembrarem, a gente vai estar mobilizando para fazer os 10 mil mães acontecerem. Vai ser na primeira semana de dezembro. E fora isso, além desse encontro pontual que a gente espera conseguir, né, que a tecnologia nos ajude a dar voz a essas mulheres, porque é um momento de mobilização social, a gente vai defender várias hashtags, né? Então, vai ser durante porque falam de tuitaço. O nosso não vai ser tuitaço, mas vai ser outro tipo de defesa das hashtags para a gente chamar bastante atenção. E o grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, ele surgiu justamente em março, na pandemia, no início de 2020, na pandemia. Eu acho que foi uma sensação muito de pânico da população inteira, porque a gente não sabia o que era, se a gente podia sair de casa, não tinha ainda a recomendação da máscara. Então, assim, a gente não tinha como se defender. Tinha o álcool, mas não tinha mais como se defender. Então, ficamos março em casa. Só que em abril já começou, né? Em abril começou um movimento de, peraí, mas a gente vai viver como, né? Como que a gente se articula? E amigas que são da UERJ, Georginete Damião, que é amiga da UERJ, Patrícia Lima, Inês Rugani veio conversar comigo, que elas estavam tendo a escuta do PET Saúde, dos alunos do PET Saúde, dos profissionais do PET Saúde, que as mães estavam com muita dificuldade de acesso, porque tinha serviço de saúde totalmente voltado para atendimento de Covid, porque não sabiam o que fazer ainda, a gente estava sem os protocolos ainda de como trabalhar a questão da amamentação e da retirada de leite, e também tinha recomendação de isolamento social. Então, a própria mulher tinha medo de levar o bebê para a rua, tinha medo de levar o bebê na unidade de saúde. E aí a gente ficou pensando, e aí, como vamos fazer? Nós podemos fazer o quê? Nós que somos profissionais da área de saúde, professoras, o que a gente pode fazer? E aí, de um dia para o outro, a gente começou a reunir todas as informações científicas e a gente tem baseado no site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, quem que precisar de informação segura pode visitar o site da Aliança e buscar material, porque foi totalmente sistematizado aleitamento materno e Covid. Então, tem muito material lá. O segundo momento foi, a gente precisava criar materiais para divulgar nas redes, né? Então, tanto no Instagram, Facebook, WhatsApp, que a gente pudesse mandar para os profissionais de saúde e eles replicarem de uma forma muito rápida, leve, fácil, e que pudesse comunicar os principais problemas. E eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente já tem 182 publicações no Instagram. Então, isso é muito material. Isso vai virar um book do Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação. A gente está aguardando o Comitê de Ética aprovar. Vai passar por juízes, né? Para a gente ver como está em termos de conteúdo e de aparência, mas é um produto que deve sair aí pela frente também. Além disso, a gente ligou para as amigas e falou, olha, precisamos de plantão, vamos fazer voluntariado. Então, a gente começou de segunda a sexta, em uma semana a gente já tinha sábado e domingo, então de 9 às 17 horas, contínuo, assim, com nutrição, pediatria, enfermagem, fonoaudiologia, profissionais que já eram consultoras de amamentação. Muitas de nós fazem parte do grupo técnico interinstitucional de aleitamento materno da Secretaria de Estado e a gente percebeu que nós, de uma outra geração, a gente não sabia lidar com tecnologia. Tinha muita gente que não tinha nem Instagram, não sabia como é que mexia e tal. E, rapidamente, muitas voluntárias do ENAM, nossas alunas, vieram, compuseram. Hoje nós somos 44 voluntárias articuladas, praticamente toda a parte de produção é feita por nutricionistas recém-formadas e nossas alunas ainda, que entendem muito de tecnologia. Então, no plantão, tem uma consultora de amamentação e uma apoiadora tecnológica. Então, isso significa que a gente está plantando a semente, né? Quantas dessas alunas nossas estão apaixonadas e vão, daqui a pouco, dar continuidade a esse movimento. É muito lindo isso, gente. Eu fico muito feliz que o nosso jardim está muito florido.
De fato, a tecnologia contribui muito para a gente alcançar. Olha quantas pessoas estão ouvindo a gente agora nesse momento. É um grande crescimento para a gente na área. Rosane, a gente sempre pede que o nosso convidado, nossa convidada, traga uma imagem que ilustre um pouquinho a sua atuação na área da ciência da nutrição, o que ele pensa. Queria que você descrevesse, então, um pouco para os nossos ouvintes a imagem que você escolheu. Pois é, quando vocês me pediram isso, eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? E aí a imagem que eu escolhi chama Água Forte de Picasso, um quadro que retrata uma mãe amamentando, né, uma obra de Picasso, que é entregue aos hospitais que se credenciam na iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, eu escolhi essa imagem porque foi como tudo começou, né? Assim, para mim, eu era residente de nutrição, mas num dia lá foi feito um convite da Secretaria de Estado de Saúde para a gente participar de um curso, e aí não tinham profissionais assim que fossem ocupar essa vaga. E aí eu, como residente, eu fui. E eu briguei muito com a coordenadora do curso, dizendo, olha, eu sou residente, mas deixa eu ficar, porque não vai vir ninguém, a vaga vai ficar vazia, posso ficar? E aí eu fiquei, e ainda bem que eu fiquei, né? Então, essa pessoa é Maria Inês Couto de Oliveira, que é uma das pesquisadoras que mais publica sobre aleitamento materno, e eu tenho, assim, orgulho. Uma vez ela falou assim para mim, Rosane, você é uma mulher revolucionária. Então, esse foi o meu elogio assim, mais profundo, eu acho que marcante na minha vida, que eu fico muito feliz. E receber esses títulos de Hospital Amigo da Criança e depois na gerência de saúde da criança, poder fazer parte de várias cerimônias onde foram entregues títulos de reconhecimento desse trabalho tão importante, que os profissionais eles conseguem ter uma linguagem comum, eles conseguem ter uma sensibilidade melhor e garantir a continuidade do aleitamento materno num momento tão especial, tanto da maternidade e do pré-natal, porque aí a Unidade Básica Amiga da Amamentação veio trazer esse aproveitamento do pré-natal e depois até os 2 anos de vida. E não podia deixar de falar também da rede de bancos de leite. Esse ano nós tivemos Fórum Internacional da Rede de Bancos de Leite no dia 21, se não me engano, dia 19 a gente comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Foi um fórum internacional com participações de muitos países e o Brasil é referência. Então, assim, o trabalho que a gente começou nas maternidades do Rio de Janeiro, ele se expandiu para o Brasil, ele se expandiu para o mundo. Hoje a gente tem mais de 26 países que trabalham com a tecnologia desenvolvida aqui no Rio. Então, isso é um orgulho, né? A gente tem o João Aprígio Guerra de Almeida, que é o nosso coordenador da rede global de bancos de leite e quem foi uma pessoa muito importante na minha formação. Então, assim, fico muito feliz de poder, né, ter contato e acesso direto com as referências, né, que a gente tanto lê nas nossas publicações. Ai, Luana, lá vem essa musiquinha. No clima de hoje, infelizmente, não para a nossa amamentação, hein? Verdade, Anderson. Você, como sempre, vindo com esse momento. Vou dar um jeito de te deletar minutos antes desse momento. Mas, enfim, gostaria muito de agradecer a nossa convidada ilustre, Rosane. E por agora eu queria chamar a Stephanie para que ela fale aí para os nossos ouvintes aonde eles podem encontrar nossos episódios, nossos próximos episódios, maiores informações, site, redes sociais. Diga lá, Stephanie. Oi, Luana. Oi, Anderson. Queria agradecer primeiramente a presença da Rosane. Acho que foi uma aula gigantesca, não só para os nossos ouvintes, mas para a gente também. Aprendi muito e estou muito mais interessada no assunto agora. Queria relembrar para os nossos ouvintes que eles nos encontram através do @podcast Ciência da Nutrição no Facebook e no Instagram. E que vai ter muito mais informação legal sobre esse episódio e sobre os episódios anteriores no nosso site, cienciadanutrição.com.br. Obrigada, querida. Bem, agora eu gostaria de chamar a Rosane, agradecendo mais uma vez a ela. Assim, muito fantástico, Rosane, te escutar. Uma delícia, para falar a verdade, né? Dá vontade de ficar mais por aqui, admirando todo o teu conhecimento, propriedade, a paixão com que você fala dessa temática tão importante. Então, gostaria de abrir aqui a fala para você, para tuas considerações finais.
Eu fiquei muito feliz e muito emocionada de participar. Agradeço mais uma vez o convite. Acho que nós temos que nos fortalecer, né? Em rede a gente é muito mais forte e convido a todos aí para conhecerem o Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação, ajudarem a divulgar esse trabalho maravilhoso que ontem fez 1 ano e aí já temos mais de 5.500 seguidores, né? Estou muito feliz. Convidar para o 1000 Mães Amamentando, que vai acontecer no final do ano, e lembrar que de 1 a 7 de agosto é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, mas que nós temos o Agosto Dourado. Assim, brasileiro não se contenta com uma semana, né? A gente pede logo o mês. Então, teremos o Agosto Dourado, trazendo todas essas para a sociedade, a importância do aleitamento e da alimentação complementar saudável para nós todos. Nós estamos cuidando das nossas crianças, das nossas mães e cuidando da gente mesmo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Rosane, pela tua participação. A gente queria novamente agradecer os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora, nesse momento, nesse episódio. Uma das frases dessa temática que eu escutei há muito tempo, que eu gosto muito, é que se o amor pudesse ser materializado na forma de um alimento, esse alimento seria o leite materno. Esse podcast, então, tenha contribuído para isso, né? Para despertar essa reflexão em vocês, cada vez maior da importância da nutrição desde o início da sua vida. E como a Rosane colocou, isso vai ter consequências até o fim dela. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.